Hoje é Dia das Mães, então um dia propício para nós falarmos sobre esse quinto mandamento que nos ordena a honrar aos nossos pais. Os pais vão agarrados aí, né, a tiracolo. Esse mandamento que vem acompanhado de uma promessa para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. E esse mandamento de Êxodo 20 é repetido lá em Deuteronômio 5:16. O livro de Deuteronômio, ele tem a repetição das leis de Deus, dos mandamentos de Deus, um pouco antes do povo entrar na terra prometida. E lá é feito um acréscimo a essa promessa de que os nossos dias serão prolongados na terra. Lá em Deuteronômio fala também para que tudo vá bem com você. Além da promessa de que os nossos dias serão prolongados, há também a promessa de que tudo irá bem conosco. Então, a obediência a esse mandamento, ela pode nos garantir uma vida longa e ela pode nos garantir uma vida feliz. Mas não olhando apenas pelo aspecto do tempo. O que significa aqui é que você terá uma vida com a presença de Deus e com o favor de Deus. Se você honrar ao seu pai e à sua mãe, você viverá uma vida debaixo da bênção e do cuidado de Deus. Deus, Ele vê tudo que nós fazemos. E muitas das bênçãos de Deus são condicionadas às nossas atitudes. Se nos lembrarmos de Deus, Ele se lembrará de nós. Se o buscarmos, Ele se deixará achar. Se honrarmos os nossos pais, tratarmos bem aos nossos pais, teremos uma vida abençoada. E Deus vai se tornar presente nas nossas vidas e favorável a nós. Não significa exatamente que todo mundo, então, que honrar os seus pais vai viver 90 anos. Poxa, seria bom se fosse assim. Às vezes a vida é cercada de situações que mudam essa realidade, mas o intuito é que você tenha como uma prioridade honrar os seus pais e que certamente, se você fizer isso, isso vai redundar em coisas positivas para a sua vida. Você será feliz e será abençoado. No capítulo 21 de Êxodo, Moisés ele vai agravar ainda mais essa questão da desobediência ao mandamento de Deus. Ele fala que quem ferir o seu pai ou a sua mãe será morto. Quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe será morto. Ou seja, é algo que tem um peso muito grande. É algo que não pode ser tratado como um mandamento qualquer. Não, vamos nos concentrar, em não matar, em não adulterar, mas essa questão de honrar pai e mãe é relativa? Não. Quem ferir a seu pai, quem amaldiçoar a sua mãe será morto. O respeito aos pais precisa ser uma prioridade na vida dos filhos. Amém? Honrar significa tratar alguém com o devido respeito em relação à sua posição, em relação à posição que aquela pessoa ocupa. Pessoas que não honram seus pais acabam também não honrando autoridades, acabam também não honrando os seus pastores, acabam também não honrando pessoas que estão num cargo acima do seu no trabalho. São pessoas que muitas vezes vão ter dificuldade com a obediência e o respeito, porque não aprenderam a honrar os seus pais. Existem pessoas que carregam mágoas de péssimos relacionamentos com seus pais e carregam uma revolta dentro de si, uma dificuldade com a submissão, com o respeito à autoridade. E muitas vezes isso vai se estender a outros relacionamentos na sua vida e vão trazer dificuldade para você.
Os pais são a autoridade constituída por Deus sobre a nossa vida. Quando nós honramos os nossos pais, nós obedecemos o mandamento de Deus, e quando nós obedecemos o mandamento de Deus, nós estamos honrando o próprio Deus. Então, honrar os nossos pais é parte de nós honrarmos a Deus. Amém? É claro que dentro disso nós lidamos com situações difíceis. Como eu falei, existem relações difíceis, existem mágoas muitas vezes nesse relacionamento. Existem pais que não deram o devido amor aos seus filhos, não tiveram o devido cuidado com os seus filhos. Existem pais que afirmam para os seus filhos que não os queriam, que rejeitam os seus filhos. Existem pais que não são exemplos para os seus filhos, relacionamentos violentos. Mas, irmãos, isso não nos impede de cumprir aquilo que Deus nos ordena como filhos. Amém? Pode ser que, eu não falo isso para minimizar a dificuldade e o problema, mas pode ser que Deus tenha colocado você nessa situação e no meio dessa família, ou com esses pais, para que Ele fazendo uma obra na sua vida e transformando o seu coração, você agora possa, através da oração e através do amor e através do perdão, ser um agente de mudança na sua família. Amém? E essa relação mudar para a glória de Deus. Pode ser que o Deus soberano, Ele esteja querendo usar essa situação difícil e moldar o seu caráter através dessa situação difícil, desse relacionamento difícil entre você e os seus pais. Deus pode moldar você através dessa situação. Deus pode, então, salvar você e abençoar você para quebrar uma maldição que há sobre a sua família. Amém? Porque às vezes a gente vem de famílias em que pais são alcoólatras, em que os pais dos pais são alcoólatras, e acaba que essa maldição vai se perpetuando sobre a nossa vida, e Deus te resgata dessa situação, te resgata das trevas, para que você agora mude o destino dessa família. Deus pode estar permitindo essa situação para que você se torne resiliente no meio do sofrimento e para que você agora possa ajudar a uma pessoa que sofre. Pode ser que seja essa a razão, eu não sei. Mas Deus tem seus planos e seus propósitos, mesmo em meio às situações mais difíceis da nossa vida. Amém? É claro que, como eu falei, eu não falo isso para normalizar os problemas, né? A violência. Hoje em dia existem mais ferramentas para nós impedirmos essas situações de violência, né, excessiva e tudo mais. Ninguém tem que aceitar comportamentos sucessivos de violência na família. Nós precisamos obedecer os nossos pais, mas nós não temos que necessariamente ser coniventes com os seus erros quando eles ferem o mandamento de Deus. Mas essas situações são situações que às vezes nos colocam num dilema. Às vezes você tem um pai que é crente, uma mãe que não é, e aí você precisa entender que ela não tem aquele temor de Deus, de que ela vai fazer coisas que demonstram que é uma pessoa que não tem o temor de Deus. Às vezes o pai vai ter um vício, de repente você se converteu, aí o pai fala com você, vai lá comprar um cigarro para mim, e você, caramba, o que eu faço agora? Vou lá, não vou, obedeço meu pai. Essas coisas às vezes nos deixam num dilema, geram algum tipo de constrangimento. Obedeço a Deus, obedeço a palavra de Deus, ou respeito meu pai, e a gente precisa ter sabedoria nessas situações, para não piorar, às vezes, uma situação que já não está boa por causa desses pensamentos, dessas reflexões diferentes sobre a vida, sobre o significado da vida. Lucas,
Abra lá a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas. Pai, faz alguma coisa errada, fala com você, não conta para tua mãe, não. Aí você, poxa, eu vou mentir, então? Lucas 8, 19. A mãe e os irmãos de Jesus chegaram até onde ele estava, mas não podiam aproximar-se por causa da multidão. E lhe comunicaram: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Jesus, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Parece ser meio duro, né? A resposta de Jesus. A intenção de Jesus não era desprezar a sua família, mas a intenção de Jesus era deixar claro para os seus discípulos que a prioridade número 1 dele era fazer a vontade de Deus. A prioridade número 1 da nossa vida deve ser fazer a vontade de Deus. Amém? Às vezes isso traz dilemas nos quais nós nos encontramos. O que eu faço agora? Estou envolvido, estou trabalhando, estou no louvor, hoje estou na escala. Mas minha mãe me chamou para ir lá comer com ela, tal, mas eu vou ter que ir um pouco depois, tal, mas como é que eu faço? Isso gera alguns dilemas. Mas qual é a prioridade número 1 da nossa vida? É Deus? Então, faça a obra de Deus, sem deixar de honrar os seus pais. Mesmo que isso traga, de vez em quando, alguns dilemas. Dilemas relacionados ao casamento. A Bíblia fala que o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Mas esse deixará pai e mãe não significa abandonar pai e mãe. Largará pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Mas a dinâmica dos relacionamentos muda. A dinâmica desse relacionamento com os nossos pais muda. O meu relacionamento com os meus pais, quando eu era solteiro, não pode ser o mesmo de agora que eu sou casado. Falei ontem isso no curso de noivos. Não dá para o marido, né, a mulher, trabalha o dia inteiro, sai do trabalho, vai para a casa dos pais, fica lá, toma café da tarde, janta, aí depois vai para casa. Não pode, irmãos. Né? Fazer isso uma vez na semana, tudo bem, beleza. Agora, a prioridade é a nossa família, essa família que agora se formou, deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, serão os dois uma só carne. Essa agora é a sua família. Corta o cordão umbilical, senão vai dar problema. Mas isso também não significa o outro extremo. Não, agora eu tenho que só cuidar da minha mulher, do meu filho, da minha família, da minha filha, e esquecer que você tem paz, porque agora você é casado. Não, claro que não. Amém, irmãos? Honrar os pais significa socorrer, inclusive materialmente, os pais. E eu sei que isso também gera dilemas e tensões. Poxa, mas até onde vai isso? Né? Até onde eu devo, então, ajudar financeiramente meus pais, agora que eu tenho a minha família, e eu tiro da minha família para dar para os meus pais? A gente precisa ter sabedoria e precisa ter diálogo. Olha, não, você vai ajudar seus pais, mas isso aqui já é demais, não dá, espera senão vamos deixar de fazer uma coisa que é importante. Ajuda até aqui. Agora, a gente não pode simplesmente abandonar, não, eu vou viajar, mas minha mãe precisa de um tratamento, o problema é dela, eu não estou nem aí. Agora, também não dá os pais ficarem se encostando nos filhos. Não, eu criei a vida inteira, agora vai ter que se virar para me ajudar. Não, também não é assim, né?
Então a gente precisa saber estabelecer prioridades, mas não podemos esquecer dos nossos pais, daqueles que cuidaram de nós a vida inteira. Amém? 1 Timóteo 5. 1 Timóteo 5, versículo 3. Paulo está dando recomendações a Timóteo relacionadas à igreja. Honre as viúvas que não têm ninguém para cuidar delas. 1 Timóteo 5, 3. Honre as viúvas que não têm ninguém para cuidar delas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela que é viúva de fato e não tem ninguém para cuidar dela, espere em Deus e persevere em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Ordene estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Estão vendo aí? Então, a igreja exerce um cuidado das viúvas, que são realmente viúvas, que não tem quem cuide delas. Agora, aquelas que têm filhos, que os filhos assumam esse cuidado dos seus pais. E nós não podemos deixar de fazer isso, porque se você deixar de cuidar dos seus, dos da própria casa, você está negando a fé e é pior do que o descrente. Antigamente não tinha INSS não, gente. Nesse tempo aqui não tinha INSS. Quem ia cuidar das viúvas? Realmente viúvas? Os filhos. Por isso que a mulher tinha um monte. 5 filhos, que seja tudo homem. Para que eles cuidem de mim quando eu ficar velha. Quem é que ia cuidar? Não tinha pensão. Então, os filhos precisavam cuidar dos seus pais, exercer piedade com os da própria casa, recompensar seus pais. Nós precisamos ter esse sentimento de que nós precisamos recompensar os nossos pais por tudo que eles fizeram por nós. As dificuldades, às vezes a gente nem sabe a história, nem conhece a história da nossa família, as dificuldades que eles tiveram, o que eles enfrentaram, a luta, os problemas. Mulheres que foram abandonadas pelos seus maridos e tiveram que dar um jeito para criar os seus filhos. Às vezes a gente nem sabe toda a luta que envolveu a nossa criação para que hoje você esteja aí bonitão, cheiroso, trabalhando, bem de vida. Louvado seja o nome do Senhor, pelo seu pai, pela sua mãe. Mas agora você tem que ter uma mentalidade de recompensá-los por aquilo que eles fizeram por você. Por aquela havaiana voadora que vem na sua direção para você estudar. Estuda, menino! Nós precisamos cuidar dos nossos pais. Se alguém não cuida dos da própria casa, negou a fé e é pior do que o descrente. E às vezes a pessoa é uma pessoa boa, é uma pessoa muito legal, está aqui, vem fazer a obra, mas não cuida dos seus pais. Honrar envolve perdoar. E tem pessoas que são bênção na igreja e trabalham e ajudam um monte de gente. Perdoam os seus amigos todos quando eles erram com ele, mas ele não perdoa os seus pais. Carregam isso, esse fardo desse rancor, dessa angústia, e não perdoam os seus pais, e isso vai atrapalhar o seu relacionamento com os seus filhos, pode ter certeza disso. Nutre uma mágoa terrível. Irmãos, nós não sabemos o dia de amanhã.
E amanhã pode ser tarde demais para você consertar o seu relacionamento com os seus pais. Ah, mas eu tenho motivos, mas você não sabe, pastor, que eu já passei. Meu irmão, mas eu sei que o amor cobre multidão de pecados. Amém? O amor cobre multidão de pecados. E você é uma pessoa transformada por Deus. Então você pode ser um agente de transformação na sua família. Perdoe seus pais, perdoe seus filhos. Tenha um bom relacionamento com eles, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Honre seus pais para que você seja bem-sucedido. Deus vai abençoar você, vai te dar uma vida cheia da sua presença e da sua graça. Às vezes nós não entendemos por que nós não estamos prosperando, por que isso não acontece na minha vida, mas você é alguém que está num problema com os seus pais, que não cuida deles, que não perdoa, que não honra. Honrar os pais é valorizar quem eles são, é valorizar aquilo que eles fizeram por você até hoje, é obedecer, é respeitar, é tratar com a devida importância que eles têm, é tratar com dignidade. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 7. Marcos 7, 1. Os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então vocês os dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho, e fazem muitas outras coisas semelhantes. Até aqui. Então a gente vê a atitude hipócrita, Jesus condenando a atitude hipócrita dos fariseus, que guardavam as tradições, mas não obedeciam ao mandamento. O mandamento vem antes das tradições. E eles estavam invertendo as coisas. E Jesus então dá o exemplo: vocês estão tão preocupados com lavar a mão, se lavou a mão ou não lavou a mão, mas vocês não honram seus pais, não obedecem aos seus pais. Diante da possibilidade de ajudá-los com os seus recursos, vocês vão e falam com o sacerdote: não, esse recurso que eu estou separando aqui é corbã, é uma oferta que eu vou dar para Deus, só para não ajudar os seus pais. Então vocês abandonam o mandamento por causa de uma tradição. O coração de vocês não está sendo justo diante de Deus.
Vocês estão fugindo da responsabilidade de vocês. O problema qual é? É que falta obediência à palavra de Deus, é que falta temor no coração de vocês, é que falta amor pelos seus pais. E às vezes a gente está fazendo todas as tradições possíveis, mas está esquecendo aquilo que é mais importante: obedecer o mandamento de Deus, de honrar os nossos pais. Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você, e você terá uma longa vida sobre a terra. Pais, vocês pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Paulo está falando aqui no contexto do fruto do Espírito, no contexto de ser abençoado por Deus, no contexto de ter uma vida cheia do Espírito Santo. Se nós queremos realmente demonstrar que somos cheios do Espírito Santo, não é sapateando no meio da igreja que a gente vai demonstrar isso, não. É obedecendo aos nossos pais, é honrando aos nossos pais, é cumprindo os mandamentos de Deus que a gente vai demonstrar que realmente nós estamos cheios de Deus. Precisamos honrá-los, respeitá-los, independente das circunstâncias. Esse é o mandamento de Deus para nós. Obedecemos porque é justo, obedecemos porque somos gratos, obedecemos porque Deus determinou, obedecemos porque está escrito na palavra. Não é olhando para as circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis, mas se Deus determinou assim, eu tenho que fazer. Não há margem para discutir sobre isso. Mas hoje existem muitas dificuldades com relação a isso. Dificuldades para os pais incutirem na cabeça dos seus filhos a importância da obediência. Você não precisa ser violento com os seus filhos, mas você precisa ser firme. Eles vão sofrer no futuro se você não impor limites agora aos seus filhos. Mas está lá o filho no shopping, batendo na cara do pai, e o pai está achando aquilo: não, eu não posso fazer nada com meu filho, deixa ele bater na minha cara. Pelo amor de Deus, gente. A gente já nasce com a rebelião no coração, seus filhos são pecadores, não se engana não, hein? Não pensa que ele faz isso porque é uma criança, ele faz isso porque é pecador. É uma criança, claro, você não vai pegar um cabo de vassoura e dar nele. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando, mas você precisa ser firme com seu filho para que ele obedeça a você, para que ele entenda que está fazendo uma coisa errada e que não pode fazer aquilo. Desde o Éden que a gente já nasce com essa rebelião no coração. A gente precisa educar os nossos filhos com amor, com carinho, mas também com firmeza, para que os nossos filhos aprendam a escolher entre o certo e o errado, a tomar decisões que honram os seus pais, a agir espiritualmente. Nós precisamos fazer esse papel. Como Paulo diz aqui, os pais não podem ficar provocando os seus filhos a ira, amaldiçoando seus filhos, tratando os seus filhos, você não é ninguém, e tal, e tratando mal, e batendo, espancando, e não sei o quê. Não, os pais têm que tratar os seus filhos com amor, com carinho, com cuidado, mas também na disciplina e na admoestação do Senhor. Disciplinar é instruir, disciplinar não é bater, é dizer o porquê das coisas, é cobrar responsabilidade.
dentro da capacidade dos nossos filhos de corresponder àquela responsabilidade que está sendo cobrada. Você não vai cobrar um filho de 10 anos, não, você tem que botar comida na casa. Não, você tem que, cobrar dentro da responsabilidade daquilo que ele pode compreender. Mas criar os nossos filhos na disciplina. Provérbios 23, abra lá, por favor. Provérbios 23, 22. Escute o seu pai que o gerou, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Provérbios 30, 17. Provérbios 30, 17. Os olhos de quem zomba do pai, ou de quem nega obediência à sua mãe, corvos do vale os arrancarão, e pelos filhotes da águia serão comidos. Misericórdia, né? Pegou pesado aqui, né? Às vezes a gente chega a uma fase que a gente acha que já sabe tudo, tomamos nossas próprias decisões e desprezamos os nossos pais. Desprezamos os nossos pais porque eles envelheceram. Meu irmão, não despreze os seus pais porque eles envelheceram. Cuide dos seus pais. Porque tem muita gente que daria um braço para estar com os seus pais hoje e infelizmente não pode porque eles se foram. Valorize os seus pais. Ah, está velho demais, está chato, está gagá, não aguento. Mas você tem paciência para tanta coisa. Mas não tem paciência para ouvir seus pais? Para ouvir ele repetir aquela história que ele já contou de novo? Para lidar com aquela situaçãozinha, ai meu Deus, meu pai está velho. Seus pais precisam do seu amor, do seu reconhecimento, do seu afeto, eles precisam saber que são importantes para você ainda. Porque às vezes a vida você vai envelhecendo e você vai ficando para o canto, vai sendo jogado para o canto. Antes você era a vida mesmo vai fazendo isso com você, né? E você antes era muito produtivo e trabalhava tal, não sei o quê, e corria, e fazia, acontecia, e brigava. E não sei. Agora você já não está mais com essa pressão toda, né? Aí você vai ficando para o canto, as pessoas vão esquecendo de você, a casa que antes ficava cheia já não fica mais, né? Porque você está mais velho, porque todo mundo tem mais o que fazer, tem coisas mais importantes, a gente é tão ocupado. Valorize seus pais, valorize seus avós, honre essas pessoas que tanto fizeram por você. Há bênção na obediência, amém? Assim como há maldição na desobediência. Para aqueles que zombam dos seus pais, há maldição nisso. Colossenses 3. Colossenses 3, versículo 20. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Recomendações para pais e recomendações para filhos, para que sejamos obedientes, porque isso é agradável a Deus, e nós vivemos para agradar a Deus, amém? Mamães, façam o seu papel, ajudem os papais, eles têm um lugar importante na vida dos seus filhos,
Papais, valorizem o papel das mamães. O mandamento de honrar pai e mãe não valida autoritarismo, violência física, psicológica, carnalidade, xingar, humilhar os filhos porque você é autoridade e tal. Não valida rancor, chamar o seu filho de burro. Mas você, como filho, precisa honrar o seu pai e a sua mãe. E buscarmos viver essa vida que é agradável a Deus. Amém, irmãos? Talvez você tenha coisas a resolver com os seus pais. Resolva, enquanto é tempo. Talvez você tenha coisas a resolver com os seus filhos. Resolva. O amor não tem contraindicação, gente. Amém? O amor não tem contraindicação. É muito difícil, acontece. É verdade, mas quando a gente ama, quando a gente fala, cara, eu vou amar até o fim. Não importa. Eu sei que ele fez isso, eu sei que o meu passado foi assim, foi assado, eu sei que ela falou isso para mim, não importa. Em nome de Jesus eu vou quebrar isso através do amor. Eu vou amar meu pai, eu vou amar minha mãe, eu vou respeitá-los, eu vou fazer a minha parte. Resolva os problemas, porque é melhor do que a gente resolver com um caixão. Já viu que tem gente que vai resolver com um caixão? Fica na hora lá do sepultamento, aí chorando, aí tira o pano, aí fica fazendo carinho no corpo. Está tentando resolver com um caixão aquilo que tinha que ter resolvido enquanto era vivo. Peça ajuda a Deus. Eu sei que falar é fácil, fazer é difícil, mas peça ajuda a Deus. Peça ajuda ao Espírito Santo que habita em você. Haja de acordo com a palavra de Deus. Cumpra os mandamentos de Deus e você será abençoado. Honre seu pai e a sua mãe. Amém?